desejo do nosso coração. Amém? O título do estudo de hoje, não sei se o Jorge preparou algo, ele vai colocar ali pra gente. Amém? Profundos em Deus. Amém? Profundos em Deus. Que a gente finalize o ano de 2020, inicie o ano de 2021 com o nosso coração cheio de vontade de sermos profundos em Deus. Amém, irmãos? Se você trouxe um caderno, se você trouxe uma caneta, ou se você tem um bloco de notas no seu celular, anote em nome de Jesus, sendo profundos em Deus. Um poeta, irmãos, francês chamado Johann Peter Eckermann disse a seguinte frase: não há quem aprenda alguma coisa simplesmente por ter ouvido. E quem não se esforça sozinho em certas coisas, acaba por conhecê-las de modo superficial e pela metade. A grande questão, irmãos, é que é muito difícil aprender plenamente alguma coisa simplesmente ouvindo. O contato auditivo é sempre um dos primeiros a acontecer, depois da visão, não é? E quando nós damos ouvido a algo e realmente buscamos nos aprofundar naquilo, é que nós aprendemos, é que nós nos tornamos profundos. Todos vocês estão agora aqui ouvindo e escutando, mas quando vocês decidirem se dedicar a aprender aquilo que está sendo pregado no altar, vocês se tornarão profundos. Não sei se você conhece alguém assim, mas tem gente que quando começa a ouvir um assunto que não gosta, o que é que ela faz? Ela logo sai do ambiente e fala assim: não quero ouvir isso não. Não gosto de ouvir essas coisas. Esse assunto não me interessa. Em outro lado, por outro lado, tem aqueles que estão interessados. E por estar interessado, ele fica. E ele absorve o máximo que ele puder. Ele fala assim: uau, que incrível! Eu preciso aprender sobre isso. Ele se aprofunda, porque ele busca ouvir com grande interesse, irmãos. Existe um anseio nele por aprender aquilo. E ele não fica só no ouvir. Ele escuta, mas ele toma aquilo como verdadeiro e algo acontece na vida dele. Com Deus é assim, irmãos. Muitas pessoas ouvem e ouvem e ouvem falar sobre Deus, mas elas não se dedicam por conhecê-lo e são superficiais. Não são pessoas profundas em Deus. Atos 17:11 diz, Atos 17:11, diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Irmãos, os discípulos encontraram nobreza, os discípulos encontraram respeito nos bereanos, porque eles ouviram a mensagem com grande interesse. Grande interesse, irmãos. E eles estavam interessados naquele assunto. Quando eles começaram a falar sobre as boas novas para os bereanos, eles falaram: uau, eles são mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles recebem a mensagem com grande interesse. Eles estavam interessados naquilo que os discípulos estavam falando. Aquele assunto para os bereanos era algo relevante, era algo importante, era algo útil, chamava a atenção. Então eles pararam para escutar com grande interesse o que estava sendo falado. E o primeiro contato que os bereanos tiveram com a mensagem foi auditivo, mas logo eles passaram para o visual, examinando as Escrituras. Eles escutaram eles falar com interesse e falaram: peraí, vamos saber se é verdade o que eles estão falando. E abriram as Escrituras e leram a Torá para saber se era verdade, para saber se de fato aquilo era real. Então, irmão, para aquele que tem interesse no ouvir, aquilo que é auditivo se torna conhecimento. Para aquele que tem interesse, ânimo em escutar, aquilo se torna conhecimento. Então, irmãos, para que nós conheçamos algo
profundamente, nós precisamos nos esforçar. Para que conheçamos algo profundamente, nós precisamos nos dedicar, nos empenhar na busca mais profunda naquele assunto. Porque senão, irmãos, a gente vai ficar de domingo em domingo escutando mensagem e vivendo uma vida superficial, uma vida no raso. Porque o que a gente sabe a respeito de Deus é o que a gente escuta da vida do pastor, da vida do discipulador, da vida do irmão que ensina. Nós não nos aprofundamos verdadeiramente em Deus e somos superficiais. Romanos 10, 17 diz que, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então olha só o que ele fala: a fé vem pelo que, irmãos? Pelo ouvir o que? A mensagem. Então o primeiro contato com a mensagem cria em nós o que? Fé. Olha que incrível, irmãos. Através do ouvir a mensagem, nós passamos a crer. Então, o primeiro contato que nós temos com a palavra de Deus, o irmão que compartilha a fé conosco, que compartilha Jesus com a gente obtém fé, porque a gente para escutar. O primeiro contato nos traz fé. É por isso que é necessário que existam pessoas que preguem. Por isso que existem pessoas que evangelizem. Por quê? Porque as pessoas que estão aí fora, elas precisam escutar a mensagem para crer. Só que como elas crerão se não tem quem pregue, se não tem quem ensine, se não tem quem discipline, discipule, cuide? Então a fé vem pelo ouvir, o crer vem pelo ouvir. Mas irmãos, porém, entretanto, o crer em Cristo não é apenas uma questão de acreditar, mas é uma questão de obedecer. É por isso que a fé sem obras é morta, entende? Você crê por ouvir, mas esse crer se torna afetivo quando ele se solidifica em obras. Porque eu posso muito bem afirmar com os meus lábios que eu tenho fé em Jesus, mas viver como um incrédulo. Posso muito bem falar assim: eu conheço Jesus, eu sei quem Jesus é, mas eu vivo uma vida que na verdade ela não responde à minha afirmação de fé. Porque eu digo que creio em Jesus, mas eu me deito com minha namorada antes do tempo. Eu digo que eu creio em Jesus, mas a minha vida não corresponde à afirmação de fé. Então, crer em Cristo, ter fé em Cristo não é só uma questão de acreditar, mas é uma questão de obedecer. A crença em Cristo e a obediência não se separam. Por quê? Porque tem uma escritura em 1 João que fala: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Amém? Então como é que eu sei que eu conheço Deus? Quando eu obedeço. Então como eu sei que eu não conheço Deus? Quando eu não obedeço. E isso é um convite ao nosso raciocínio. Se eu digo que conheço Deus, mas eu não obedeço Deus, na verdade eu não conheço. E se eu não conheço, eu quero conhecê-lo. Então, não é só crer, mas é também obedecer. Romanos 6,17 diz assim: imagina Paulo falando isso. Mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Olha isso, irmãos, pega isso em nome de Jesus. Eles passaram a obedecer a forma de ensino que foi transmitida a eles. Um ensino foi transmitido, um ensino foi recebido, absolvido, obedecido e aplicado. Isso é profundidade. Isso é profundidade. Porque nós ensinamos do altar, nós ensinamos no discipulado. E quando aquilo que é transmitido é recebido, absolvido, obedecido e aplicado, isso é profundidade. Isso é ser profundo em Deus. Então tudo que foge disso é superficial. Se hoje você vive uma vida de desobediência, você é uma pessoa superficial. Então, irmãos, o que foge disso é isso. Porque a verdadeira fé, o verdadeiro crer, ele deve influenciar as nossas escolhas, as nossas decisões. E essa fé, esse crer deve resultar numa vida transformada, numa vida profunda em Deus. É crer naquilo que os meus irmãos estão me falando, tomar como verdadeiro. E isso deve influenciar a minha vida. Eu preciso ser profundo em Deus. Não, eu preciso sair do raso, irmãos, em nome de Jesus.
Hoje a Ruth postou uma foto e ela colocou uma legenda incrível na foto que dizia o seguinte: olha isso, irmãos. O meu coração deseja estar onde o Senhor esteja, e para que esse relacionamento permaneça firme, eu decido adorar, me humilhar e buscar a sua linda face. Isso é o que eu peço e desejo. Uau! Olha que incrível isso. Olha só o que ela falou, o que ela afirmou. A Ruth, ela foi exposta ao Evangelho, e agora as suas decisões foram influenciadas pelo crer. E o que ela passa a desejar é um relacionamento mais profundo com Deus. E ela falou: eu decido. Por quê? Porque me ensinaram, eu aprendi, eu absorvi, e eu decido. Eu decido adorar, se humilhar e buscar a linda face do Altíssimo, do nosso Deus. Então algo foi, irmãos, quando você fala assim, eu decido, você não está indo contra a soberania de Deus. É porque o Evangelho exige de nós uma resposta. E quer você queira ou não, a sua vida, depois que você conhece Jesus, responde ao Evangelho, positivamente ou negativamente. Então, é incrível que ela fala: olha, o meu coração deseja estar onde o Senhor esteja. Ela fala: eu quero estar onde o Senhor está. Eu quero. E para que eu permaneça firme, eu decido adorar. E para que eu permaneça firme, eu decido me humilhar. Eu decido buscar a face do Altíssimo, a face do Senhor. Irmãos, é incrível saber que nos dias de hoje existem discípulas como ela, que a oração dela pode muito bem nos trazer de forma sublime, poética, o coração de alguém que foi exposta ao Evangelho. Por quê, irmãos? Porque a verdadeira fé transforma. A verdadeira fé transforma. E Deus nos chamou para uma caminhada profunda com Ele, onde sim vai exigir da gente, irmãos, adoração, humilhação e busca pela face de Deus. E a grande tristeza, irmãos, é saber que muitos de nós tocamos apenas a superfície. É saber que muitos de nós tocam a superfície. E aí nós vemos coisas incríveis, sabe? Como quando Ezequiel ele foi levado pelo Senhor para uma visão, amém? E aí ele aprende sobre profundidade. Então, irmãos, é triste, muito triste saber que muitos de nós tocamos apenas a superfície no relacionamento com Deus. 365 dias de um ano onde fomos superficiais, onde não nos aprofundamos verdadeiramente em Deus. Sabe, irmãos, Deus ele prometeu revelar para a gente o mistério da sua vontade, mas Ele prometeu revelar para aqueles que o buscam. Para aqueles que o buscam. E hoje eu quero reanimar você. Hoje eu quero encorajar você. Sabe, hoje eu quero reacender uma chama de todos vocês, de todos nós, amém? Eu quero que isso, sabe, que pegue fogo, irmão, em nome de Jesus. É tão estranho, irmãos, a gente falar que a gente crê em Jesus e proferir palavras baixas, palavrões, mentiras, fofocas. Isso, irmãos, nós precisamos ser profundos em Deus. Então hoje eu quero instruir você, bem? Hoje eu quero te ensinar 4 princípios para ser profundos em Deus. E se você colocar em prática esses 4 princípios que nós todos devemos colocar, você vai fazer o ano de 2021 o ano mais profundo em Deus que você já viu. Amém? Vamos lá então, irmãos, anota aí. O primeiro princípio para você ser uma pessoa profunda em Deus é: ore. Ore. Ore a Deus hoje. Ore a Deus agora, irmãos. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Orem de forma contínua. Ore de forma que faça você avançar, que faça você progredir. Ore insistentemente com fervor. Eu estou lendo um livro
chamado Na Escola de Oração com Jesus, que é do Andrew Murray. Ele diz o seguinte nesse livro, olha isso: a prática constante na oração, de acordo com os ensinamentos do Mestre, é um dos principais segredos para uma vida cristã vitoriosa, a base para a sustentação e o avanço da obra de Deus na terra. Assim como a sua negligência é a raiz da doença espiritual da igreja e a estagnação da obra de Deus. Olha isso, irmãos. Então, quando você ora a Deus, uma oração constante, ela traz para você uma vida cristã vitoriosa. É a base para a sustentação e o avanço da obra de Deus na terra. Assim como quando você a negligencia, é a raiz de uma vida doentia espiritual. Uma vida doente espiritualmente. Então, você precisa orar. Nós precisamos conversar com Deus. Sabe, o fundamento de todo relacionamento é a conversa. E orar é exatamente isso, é conversar com Deus. Sabe, conversar com Deus fortalece a nossa confiança. Conversar com Deus nos traz convicção. Conversar com Deus clareia o nosso caminho como discípulos de Jesus. Conversar com Deus. Hoje choveu e eu tomei meu último banho de chuva do ano. Eu amo tomar banho de chuva, irmãos. Nossa. Esse dia teve discipulado, né? E aí a gente foi tomar banho de chuva. Falaram assim: ô pastor, mas esse discipulado seu tá estranho. Você chamou os caras e vai tomar banho de chuva? Vamos, irmão. Glória a Deus. Mas hoje eu tomei um banho de chuva e eu dediquei aquele tempo na chuva a Deus. E ali, sentado na laje de casa, eu orei a Deus. E eu conversava com Deus na chuva, sabe? Falei: Senhor, se essas gotas caíssem tudo junto de uma vez, eu ia morrer esmagado. Glória a Deus, Senhor. Porque o Senhor manda gotinha. Tonelada de água, Deus, caindo. E cai em gota. Como é que pode isso? É uma peneira? Não sei. Mas olha, se caísse a chuva, se caísse água de uma vez só, ia ser todo mundo esmagado, mas cai gotinha. Incrível. Sabe, ali eu orei a Deus e falei assim: Senhor, esse ano de 2020 exigiu de mim, sim, sabe, muita coragem. Foi um ano que muitas coisas aconteceram, mas eu te glorifico porque chegamos onde chegamos, sabe? Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, muito obrigado por tudo, sabe? Foi um tempo que eu dediquei a Deus. Então, irmãos, a gente precisa entender que o tempo é o algo mais importante que nós temos. Nada na sua vida é mais importante do que o tempo. Então saiba gastá-lo de forma sábia. Separe tempos para conversar com Deus. Não sei se você vai se lembrar, quando o Richard tomou banho de chuva comigo, eu falei: Richard, você já orou na chuva? Você lembra? Não, vocês já oraram na chuva? Se chover ainda esse ano, façam isso. Eu quando começou a chover, eu corri para a rua para tomar banho de chuva e tinha muita gente. Falei: não, eu tô com vergonha, vou lá para lá de casa. Mas orem na chuva. Sabe, sintam a água caindo assim no seu rosto e todas as percepções sensoriais que você sente, o molhado da água, o frio do vento. É tudo tão perfeito, irmãos. E não há como não agradecer a Deus por isso. Então, reserve isso. Um tempo, dedique um tempo a Deus. Dedique um tempo a Deus em nome de Jesus. Amém? Em oração. Amém? Ah, mas eu oro no meu trabalho, eu oro no ônibus, eu oro não sei o quê. Não precisa ir na academia treinar. Você não vai e para lá para treinar 50 minutos, uma hora? Ou você fica no ônibus assim? Não tem, a gente precisa dedicar um tempo. Mas eu oro fazendo comida. Glória a Deus. Mas eu oro no ônibus. Glória a Deus. Mas dedique um tempo, tranque a porta do seu quarto, feche e vai orar a Deus. Ali só, sem nada mais. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Orava continuamente, mas ele escolhia a solitude, ia para o cantinho e orava a Deus. Ele fez isso. Quem somos nós para não fazer? Outra frase do Andrew Murray que eu quero ler para vocês diz assim: é por meio da oração que Deus nos dá o direito de tomar posse de si mesmo e de sua força. É pela oração que as promessas esperam por seu cumprimento, o reino por sua vida e a glória de Deus por sua plena revelação. E como temos sido indolentes e inadequados para realizar esse abençoado trabalho.
Somente o Espírito de Deus pode nos capacitar a fazer isso de forma correta. Facilmente nos enganamos e paramos de orar, e o resultado é uma grande ausência de poder. Nosso treinamento inicial, o ensino da igreja, a influência do hábito, o tumulto das emoções, quão rapidamente essas coisas nos levam à oração sem poder espiritual e sem muita eficácia. A oração verdadeira, que toma posse da força de Deus e abre de fato os portões do céu, por ela quem não clamaria. Oh Deus, oh, que alguém me ensine a orar assim. O que foi que os discípulos pediram para Jesus? Senhor, ensina-nos a orar. Uma oração é algo especial e necessário para Deus. A oração, irmãos, é importante. Orem em nome de Deus e de Amém? Aleluia. Segundo, guarde o seu coração. Amém? Nesse ano novo e nesse restante de vida que te sobra, tome cuidado com tudo que você absolve. Amém? Você precisa, através do Espírito, se certificar sempre da verdade. Sempre se certifique da verdade. Escolha sempre a verdade. Escolha sempre ser sincero. Escolha sempre ser verdadeiro. Escolha sempre a verdade. Sempre. 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 Então, tome cuidado com o que você absolve. E filtre. Tanto que você vai falar quanto que você absolve. Em nome de Jesus. Valorize amizades que te edifiquem. Valorize amizades que edifiquem você. Edifiquem sua vida espiritual. Seja diligente, tome cuidado com tudo que você escuta e com tudo que você vê. Resumindo, se desvie de todo o lixo que te mantém na superfície. Tudo que te mantém na superfície. Amizades que zombam de Deus. Amizades que zombam do seu Deus. Amizades que zombam do seu Deus. Hoje nós temos, sabe, conversando com o Rubens, ele falou para mim que quando o cânon, né, quando a Bíblia, a Torá, né, no Antigo Testamento, ele foi ser escrito, ele fala que quando os, como é que chama mesmo que escrever? Os escribas iam escrever o nome de Deus, o nome do Altíssimo, ele parava, ele ia tomar banho, se lavar, colocava uma roupa nova, limpa, e voltava com uma pena nunca usada, escrevia o nome de Deus com todo cuidado. Temor, zelo, amor, e você com suas amizades que zombam de Deus, com suas amizades que ferem a Deus. Ah, Júnior, mas pastor, eu tenho que me afastar dessas pessoas, eu tenho que ficar distante das pessoas que zombam de Deus. Não compactua com elas. Quando eu estou numa roda de pessoas que elas começam a zombar de Deus ou falar coisas que eu sei que eu não devo absorver, eu saio. Aí depois de um tempo eu volto, mas eu saio. Eu não compactuo com essas coisas, não posso, não quero, me fere. Então, irmãos, essas amizades que sabe o tipo de amizade que não confronta seus pecados? O tipo de amizade que compactua com suas impurezas? Uma amizade que ela não condena os seus pecados, não é amizade de Deus. Porque aquele que verdadeiramente te ama, te corrige. Te corrige. Então, um amigo verdadeiro não é que ele vai passar a mão na sua cabeça falando, não, tá tudo bem, olha, foi só um pecadinho. Não, irmão, dá uma chapuletada mesmo. Irmão, acorda pra vida. Você acha o quê? Você vai pro inferno. Acorda. É esse tipo de amizade que precisamos, irmãos. Não amizade que fala assim, não, aquela novinha lá, você viu pra caralho. Não, irmão. Vou vigiar, irmão, então tá com sua boca. Amém, irmãos? Então não permita que tudo aquilo que você recebeu de Deus se corrompa por conta de más conversações. Amém? 1 Coríntios 15:33 diz, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então não permita que tudo aquilo que você recebeu de Deus, que tudo aquilo que foi ensinado para você, se corrompa por conta de más conversações. Não permita. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Toda a sua vida. Então guarde o seu coração, até Provérbios 4:23. Amém?
Então guarde o seu coração nesse ano de 2021, se afaste de tudo aquilo que te priva de amar a Deus verdadeiramente, daqueles que zombam do Senhor. Amém? Terceiro, crie raízes na palavra de Deus. Amém? Irmãos, a maior prova de que criamos raízes na palavra de Deus é a prática do que a gente aprendeu nas nossas vidas. Amém? A maior prova de que você criou raízes na palavra de Deus é o cumprimento dela na sua vida. Sabe por quê? Porque aquilo que nós praticamos são os frutos de raízes que estão profundas em Deus. Aquilo que você pratica na sua vida nada mais é a resposta do que aquilo onde você está enraizado. Se você mente, se você furta, se você fornica, se você, sei lá, pecado, olha para a raiz. Olha para a raiz. Então, é por isso, irmãos, que a fé sem obras é morta. E a fé, as obras da fé, é uma resposta daquele que está enraizado na árvore. Porque aquele que está enraizado na árvore, ele dá o quê? Fruto. E as ações são fruto daquele que está enraizado. Amém? Acontece. Então, a prática são os frutos revelados de alguém que está enraizado na palavra de Deus. De alguém que está enraizado em Cristo Jesus. A palavra, as suas ações, elas revelam onde você está enraizado. Amém? Salmo 119, ele é o salmo mais longo da Bíblia. Ele tem muitos versículos, mais de 100. 176 versículos no Salmo 191. 119. Amém? Amém. 119. E olha só, vamos só dar uma olhada. Salmo 119, 7. Salmo 119. Amém? Esquece Salmo 191. Esse daí é aquele que a Bíblia fica aberta, né? Na casa. 119, vamos lá. Salmo 119, 7. Olha o que ele diz. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas ordenanças. Como é que aqui? Eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos. Olha isso. Então eu falei assim, Senhor, eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de coração sincero, quando eu aprender as tuas ordenanças. Olha que incrível. Ele diz, de forma mais clara, o que ele está dizendo é que ele só vai louvar a Deus de coração sincero depois de ter aprendido as ordenanças de Deus. Aleluia. Então eu devo me dedicar ao estudo da palavra, porque só assim eu vou aprender a louvar a Deus de coração sincero. Por isso que a gente tem que tirar da nossa vida o eu acho. Porque a gente fala assim, não, mas eu acredito que Deus tem que ser adorado dessa forma. Tudo bem, mas é o que a palavra de Deus diz. Porque o salmista está falando que ele só vai adorar a Deus com coração sincero quando ele conhecer a verdade de Deus. Então, para que eu adore Deus de forma sincera, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Então, meus irmãos, dediquem tempos ao estudo bíblico. Se dediquem em conhecer a Deus. E o salmista, ele nos traz muitas outras verdades incríveis a respeito da palavra de Deus. No Salmo 119. Olha isso. Salmo 119, 55, ele diz: de noite, lembro-me do teu nome, Senhor. Salmo 119, 55, ele diz: de noite, lembro-me do teu nome, Senhor. Vou obedecer a tua lei. Aleluia. Esta tem sido a minha prática. Qual? Obedecer aos teus preceitos. Uau! Olha que incrível, irmãos, que o salmista fala. O salmista, ele fala, Deus, ele não ora e ele não dedica tempo a Deus só de manhã. Ele não ora e só dedica tempo a Deus de tarde. Mas ele está falando aqui que de noite ele se lembra do nome do Senhor. E ele fala que ele vai obedecer toda a lei de Deus. Ele fala, Senhor, essa tem sido a minha prática, Deus, obedecer aos teus preceitos. A gente está já no 55. Lá no 7 ele fala que vai louvar a Deus de coração sincero quando conhecer, aprender as verdades de Deus. E aqui ele fala que a vida dele, a prática da vida dele é obedecer os preceitos de Deus.
Então ele fala assim: Senhor, a minha vida é um compelido de obediência. Eu vivo minha vida para te obedecer. Lá no Salmo 119, 101, ele diz: afasto os pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Olha isso, irmãos. Olha o que ele fala: recuso-me a andar em todo caminho mau a fim de obedecer a tua palavra. Essa é uma verdade na nossa vida. Você se afasta, você tira os seus pés do caminho mau para obedecer a palavra de Deus. A gente acha, irmãos, que, olha só, o Espírito nos impele a tomar decisões. Então eu preciso olhar para a palavra de Deus e tomar decisões. O salmista, ele fala que ele afasta os pés dele de todo caminho mau. Eu tiro os meus pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra, Deus. A responsabilidade humana é sua, meu irmão. A responsabilidade de tirar os teus pés do caminho mau é tua, meu irmão. Não é Satanás que pega a sua mão e te faz pecar. Você não é obrigado. O salmista, mesmo não sendo obrigado, ele falou: Senhor, eu afasto o meu pé do caminho mau. Eu tiro os meus pés do caminho mau, porque eu quero obedecer a tua palavra, Deus. E nós? O que nós temos feito? A gente precisa aprender com o salmista, irmãos. Salmo 119, 105, ele diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Se no salmo anterior ele fala assim: Senhor, eu afasto os meus pés de todo o caminho mau, no 105 ele fala: por quê? Porque a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, é luz que clareia o meu caminho. Então, Senhor, eu não vou andar nas trevas, eu não vou andar no caminho mau, porque hoje eu tenho a luz, hoje eu tenho aquele que clareia o meu caminho, o Espírito Santo do Senhor. Ele que clareia o meu caminho, Ele que me diz o que eu devo fazer, Ele que me diz, e Ele que eu tenho que obedecer. O mundo não obedece ao Espírito. O mundo vive como quer, irmãos. Mas discípulos de Jesus, assim como o salmista, vivem para obedecer à lei de Deus, gastam a vida para obedecer à lei de Deus. São homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que dão a vida por Jesus, que vivem para obedecer à lei de Deus, que a cada passo que dá, aferem o coração pelo Espírito. É isso, Senhor, que eu devo fazer. Essa escolha, Senhor, que eu tenho que tomar. Essa palavra, Senhor, que eu devo dizer. Porque a luz do Espírito é que nos faz dar passos em direção do Senhor. E por fim, eu quero ler o Salmo 119, 10. Que ele diz, Salmo 119, 10, ele diz: eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardarei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito todas as leis que promulgastes. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Olha que incrível, irmãos, essa oração do salmista. Irmãos, olha que incrível que ele fala. Ele fala: Senhor, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, Senhor. Sabe, Deus, eu guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ensina-me os teus decretos. E ele diz: com os lábios repito todas as leis que promulgastes. Imagine o salmista falando isso: não roubarás, não matarás, não adulterarás. Ele repetindo, não roubarás, não adulterarás, não furtarás,
não darás falso testemunho. E ele repete: não roubarás, Senhor, eu repito com os meus lábios todas as suas leis. Eu repito e repito e repito. Sabe, o judeu ele faz muito isso, de ler uma escritura e repeti-la para que ela entre no âmago da sua vida, no seu coração. E ele fala: Senhor, eu me alegro abundantemente com os teus testemunhos, como aquele que se regozija com grandes riquezas. Ele está falando, sabe, Senhor, como aquele que ganhou na Mega Sena 100 mil reais se alegra, eu me alegro com a tua palavra. É assim que eu me alegro com a tua palavra. É assim que eu me alegro, porque ela é tudo para mim, ela é tudo que eu tenho, ela é tudo que eu sou, ela é tudo que eu quero, ela é tudo que eu desejo, ela é tudo, Senhor, tudo para mim. E ele fala: eu meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Eu tenho prazer nos teus decretos. Não é como muitos de nós, irmãos, que não tem prazer nos decretos de Deus. Como assim perdoar, Senhor? Não, Senhor, eu tenho prazer em perdoar e não vou perdoar. Ele tem prazer nos decretos de Deus. Sabe, assim como o salmista, meu irmão, cria raízes na palavra de Deus. Assim como o salmista passa da palavra de Deus a tua luz, a luz que ilumina os teus caminhos. Como nos ensinou Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Sejam praticantes da palavra, meus irmãos. Sabe, nesse ano de 2021, crie raízes na palavra de Deus. Sabe, irmãos, o Evangelho ele vai muito além do que de experiências. Sabe, então não se apegue naquilo que você já viveu, mas se apegue na palavra de Deus que te faz viver o novo todos os dias. Desapegue daquilo que você viveu, sabe, e viva o novo de Deus para a sua vida. Saiba discernir o tempo. A gente aprende com a palavra de Deus que é um tempo determinado debaixo do sol para todas as coisas. Então saiba discernir esse tempo. Não desvalorize o que você viveu, mas não se apegue ao que você viveu a ponto de desvalidar o novo de Deus do hoje para a sua vida. Viva o hoje de Deus. Viva o hoje de Deus, meu irmão. Sabe, o Evangelho vai muito além do que experiências que eu tive. O Evangelho ele é a respeito daquilo que Deus está nos dando agora, no hoje. Abrace com braços fortes o que Deus tem para você. Abrace com braços fortes. Saiba aproveitar esse tempo. Saiba aproveitar, para de ficar olhando para trás e chorando pelo que você viveu. E se alegre com o que Deus tem para você hoje. Aleluia! Agora! É Deus, aleluia! 2021, irmão, pode ser o melhor ano da sua vida, o ano mais profundo que você teve com Deus. Talvez Deus está te chamando para você parar um pouco, para você escutar um pouco, para você escutar e praticar o que você tem escutado. Muitas vezes nós nos dedicamos tantos a ministérios, nós nos dedicamos tantos à obra na igreja, na eclesia, que nos esquecemos da obra de Deus, de nos aproximar de Deus, de amar a Deus, de, sabe, buscar a Deus com todo o nosso coração, sabe? Então, meus irmãos, crie raízes na palavra de Deus, amém? E quarto e último conselho, mantenha seus olhos em Jesus. Mantenha seus olhos em Jesus. Amém? Hebreus 12, do 1 ao 3. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Para que vocês não se cansem nem desanimem. Não tirem os seus olhos de
da nossa fé. Então em 2021 não tire os seus olhos de Jesus. Essa escritura ela diz: nós, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas. E quando ele diz testemunha, ele não está querendo falar de espectadores, amém? Como a gente tem o costume de pensar. Ele não está falando de espectadores, mas ele está falando mais no sentido da palavra de mártir. Aqueles que testemunham a respeito de Jesus, dando a sua vida. Essa nuvem de testemunha, são testemunhas que testemunharam a respeito de Jesus, dando a sua própria vida. É dessas testemunhas que ele está falando. Então, eles não testemunham o que nós fazemos. Na verdade, eles testemunham para nós o que Deus é capaz de fazer. O que Deus é capaz de fazer. Eles testemunham para nós que Deus pode nos sustentar até o fim da nossa corrida. Então, olha bem para esses irmãos. Esses irmãos que morreram por Jesus, que entregaram a vida por Jesus. Eles testemunham, irmãos, a respeito dessa fé para todos nós. Homens e mulheres deram a vida por Jesus Cristo. E você não tem coragem de orar. Homens e mulheres deram a vida por Jesus. E nós não temos coragem de acordar cedo e orar. A gente tem coragem de estudar a Bíblia. A gente não tem coragem, irmãos, de nos dedicar a Deus com tudo que a gente tem. Homens deram a vida por Jesus. E nós? Ele diz: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então ele está falando aqui para você, olha só, livre-se de tudo que te atrapalha de correr a corrida. Amém? Livre-se de tudo que te perturba, de tudo que te impede de correr a corrida. Livre-se do que está te impedindo, o que está impedindo as suas ações em direção do reino de Deus. Livre-se de tudo isso. Talvez é um namoro impuro, talvez é um trabalho que te priva da comunhão com Deus e com seus irmãos. Talvez são amigos que só sabem fazer coisas más. Talvez são preocupações da vida. Talvez é um relacionamento que se iniciou e você não tem paz. E o interessante, o que a gente deve prestar muita atenção nessa escritura, é que ele fala assim, ó: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Então ele está falando que nem tudo que a gente percebe que atrapalha é pecado. Ele está falando que nem sempre o que te atrapalha de correr a corrida de Deus é pecado. Já parou pensando nisso? Ele está falando assim, livre-se de tudo que atrapalha. Você pensa, mas o que me atrapalha é pecado. Só que ele está falando que aquilo que te atrapalha é pecado, e o pecado são duas coisas: aquilo que te atrapalha e aquilo que é pecado. Porque de fato pode não ser pecado aquilo que te atrapalha, mas por te atrapalhar você tem que deixar para trás. Senhor, mas não é pecado isso que eu estou fazendo, mas se atrapalha. Pode se tornar. Se te atrapalha, pode se tornar futuramente. Então deixa. Livre-se disso. Ele está falando que muitas vezes, por a gente ter a percepção de que aquilo que a gente está fazendo não é pecado, a gente não se desliga. E aí isso vive atrapalhando a nossa vida com Deus. Vive atrapalhando a nossa vida com Deus. Irmãos, é pecado trabalhar? É pecado trabalhar, irmãos? Não. Mas ele está falando que se te atrapalha, o que você tem que fazer? Se livrar. É fácil, irmãos? Não é. Mas de verdade, se eu não consigo me dedicar, se eu não consigo viver para Deus, se eu não consigo ter comunhão com os meus irmãos, se eu não consigo estudar a Bíblia, se eu não consigo me relacionar com Deus onde eu estou, eu preciso me desligar. Então eu preciso dessa percepção. Não, onde eu estou hoje, glória a Deus, eu tenho tempo para Deus. Tá? Eu consigo ter tempo com Deus. Eu consigo ser cristão onde eu estou. Servir ao Senhor. Glória a Deus por isso, mas o intuito do que eu estou falando para vocês é que você deve se livrar de tudo aquilo que te atrapalha, amém? A Bíblia diz que aquilo que te atrapalha você deve se livrar, amém? E do pecado que te envolve,
Olha isso. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentando-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Irmãos, corramos com perseverança. Sabe, não desista dessa corrida com facilidade. Persista, persevere, insista na corrida. O próprio Cristo suportou a cruz, desprezou a vergonha pela alegria que lhe foi proposta. E que alegria foi essa proposta para Jesus? O que foi que trouxe força, alegria e fez Jesus ser perseverante na obra? Jesus, irmãos, ele ficou satisfeito por ver que o sacrifício dele levaria o pecador novamente à presença do Altíssimo. Jesus, ele falou: é uma dor, Pai, terrível. É uma dor que me consome. Senhor, ele ora e fala: eu estou profundamente entristecido. Uma tristeza de morte, suando sangue. Mas a alegria proposta fez com que ele continuasse. Que alegria era essa? Remissão de pecados. Sabe, irmãos, a alegria de Cristo para permanecer e perseverar era ver você, irmão, salvo em Deus. Era ver você salvo em Deus. Essa era a alegria dele. É por isso que quando eu olho para o irmão na rua, é por isso que eu olho, sabe, eu olho e falo: é uma alegria de Jesus. Ele precisa conhecer a Jesus. Então foi essa alegria de Jesus, a alegria proposta. E qual era? Era você, meu irmão, firme em Deus e salvo. Você acha por que tem festa no céu quando um pecador se arrepende? Por quê? Porque Jesus fala: uau, valeu a pena. Mais um, Senhor. Ele foi salvo. Alcancei. E é por isso que Satanás, ele nos tira de Deus, nos oferecendo tantos ídolos. Um coração que deseja e clama alguma coisa, e nós encontramos muitas vezes isso em ídolos. E Deus está falando: não, o seu coração é meu. É meu. Para de... Não, sabe, eu estava lendo um pouco da idolatria do povo de Israel, e é assustador. Que Deus leva o profeta numa visão e fala assim: olha, eles adoraram imagens, o ídolo que provoca os ciúmes de Deus. Esse ídolo provoca ciúmes em mim. Olha só o que eles estão fazendo. Eles estão adorando esse ídolo. E ele fala assim: você acha que isso é suficiente? Eu vou te mostrar coisas ainda mais profundas. Aí ele olha e fala assim: está vendo esse buraco nesse muro? Cave no muro. Cave esse muro. Ele cava, e quando ele chega, mais idolatria. E as pessoas estão chorando para esse ídolo, se envolvendo emocionalmente com esses ídolos. Elas estão já profundas em emoção com ídolos, e elas choram pelos ídolos. E Deus fala: olha só, eles estão chorando pelos ídolos. Você acha que isso, mas tem coisas mais profundas. E aí ele olha o povo dele, o povo distante dele, a ponto de estarem virados para adorar o Deus Sol, de costas para o templo, falando: olha só, a que ponto meu povo chegou. A que ponto eles entregaram o coração para a idolatria. Mas isso não vai ficar assim. E nós muitas vezes somos assim. Entregamos os nossos corações à idolatria. Viramos as costas para Deus, para um Deus que morreu por nós, para um Deus que teve a perseverança construída na remissão daqueles que Deus escolheu. Então, pensar isso me faz sentir especial. Pensar isso me faz, a perseverança de Jesus, aprender sobre ela, me faz ser perseverante. Porque Cristo, quando ele olhou para mim, ele falou: uau, meu filho Júnior, sabe? Olha, irmãos, quando Jesus estava naquela cruz, os olhos dele só viam você. Quando Jesus estava naquela cruz, os olhos dele viram você. Eu preciso passar por isso para que a Débora encontre salvação, para que o Richard encontre salvação, para que a igreja encontre salvação. E para nós,
Ele revelou o mistério da sua vontade, o plano dele, a igreja de Deus, que aproxima o povo dele. Esses somos nós. Então, irmãos, talvez o ano de 2020 tenha deixado você extremamente cansado. Amém? O ano de 2020 tenha deixado você extremamente cansado. Você fala assim, meu Deus, que acabe logo esse ano, que eu estou só um polar biólogo. E aí a gente encontra uma promessa dessa. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então olhe para Jesus. Aleluia. Porque o seu cansaço e o seu desânimo pode ser falta de olhar para Jesus. Talvez seja isso, amém? O que eu costumo falar para o pessoal é que eu não ouso a falar que a depressão e a ansiedade é a falta de Jesus, digamos assim. Olha, você é depressivo e ansioso porque você não ora no estudo da Bíblia, porque, sabe, eu não costumo dizer isso, mas eu digo que a solução para a depressão e ansiedade é Jesus. Está em Jesus. Aleluia. Ou seja, ele pode não ser a causa, mas ele é a solução, tenho certeza disso. O mistério dentro da soberania de Deus, porque existem tantas pessoas depressivas e ansiosas, eu não consigo falar para vocês o motivo, mas eu mostro para você o caminho da cura, e é Jesus. Eu tenho certeza absoluta que é Jesus. Então, quando essa escritura nos pede para olhar para Jesus, ela está falando sobre confiança, confiar em Jesus. Quem se lembra quando os israelitas olharam para aquela serpente que estava no alto daquela haste? Eles tinham que olhar para aquela serpente para serem curados, amém? Então essa escritura, ela ilustra, ela é a ilustração da nossa salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Eles olhariam para aquela serpente levantada e eles seriam curados se confiassem, crescem. A mesma coisa em nós, a mesma coisa acontece com todos nós. Se olharmos para Jesus com confiança, com fé naquela cruz, nós seremos salvos, purificados. Amém? Então, meus irmãos, olhe para Jesus, amém? O propósito da nossa vida é conhecer a Jesus. O propósito da nossa vida é ir mais profundo em Deus, independente de onde isso vai te levar. Não é sobre cargo, não é sobre função ministerial, é sobre Jesus. É sobre Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus. Seja profundo em Deus. Ore. Estude a sua Bíblia. Tenha tempos com Deus. Em nome de Jesus, guarde o seu coração. Então, para concluir, para que esse ano de 2021 você vá mais profundo em Deus, primeiro, quem anotou? Primeiro? Ore. Mais alto. Primeiro? Ore. Mais alto. Ore. Primeiro? Ore. Segundo? Guarde o seu coração. Amém? Terceiro? Crie raiz na palavra de Deus. E quarto? Mantenha os seus olhos em Jesus. Ore, guarde o seu coração. Crie raízes na palavra de Deus. E mantenha os seus olhos em Jesus. Eu poderia dar muitos outros exemplos de como podemos nos tornar mais profundos em Deus. Mas é isso. E assim, meus irmãos, nós findamos o ano. Nós nos veremos agora só em 2021. Muitos que estão aqui. Eu ainda vou ver os irmãos ali no churrasco. Né, Nick? Bora. Mas assim finaliza o nosso ano, irmãos. E a pergunta é: o quanto temos sido profundos em Deus? Se temos vivido uma vida superficial, como os fariseus. O problema dos fariseus não eram ser fariseus, eram ser hipócritas. Eram ser hipócritas. Era um povo que, a ponto de Jesus falar assim: olha, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Não é isso? Olha só. Então, a gente cai no erro. Eu estou lendo o livro do Tozer chamado O Perigo de uma Fé Superficial, uma fé proferida com lábios e negada com ações. Amém? Então, o meu apelo para você, como um pastor, como um amigo, como um irmão,
seja profundo em Deus, em nome de Jesus. Não pensando em cargos ministeriais, mas pensando na sua vida pessoal, Jesus. Porque a cruz de Cristo, ela revela um amor pessoal por cada um de vocês. Jesus morreu de forma pessoal por você. Por você. De forma pessoal. Ele olhou para você, dona Júlia. Ele via você. E ele morreu de forma pessoal por você. Pessoal. Ele morreu de forma pessoal por você, pai. Ele via você. De forma pessoal por cada um de vocês que estão aqui. E quando nós criamos a percepção dessa morte de Cristo por nós de forma pessoal, nós nos tornamos um corpo. Um único corpo de Jesus. Amém? Então se coloque de pé, irmãos. Vamos orar para finalizar. Espero que você saia daqui com seu coração cheio de vontade de ser profundo em Deus. Amém? Nós vamos soltar um louvor. E eu queria que você dedicasse esse tempo a uma oração profunda. Amém? Pense no ano que passou. Pense em como você quer viver o ano que vai iniciar. E eu quero que você ore. Amém? Em nome de Jesus, olha.